Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. Falar de erros ninguém gosta, mas essa é a realidade. Nós erramos o tempo todo e temos um Deus que conserta o tempo todo. E quando a gente fala de erro, qual é o primeiro discípulo que vem à sua mente? Pedro. Eu diria para você que o primeiro discípulo que vem à minha mente quando se fala de acerto é Pedro, porque Pedro estava em momentos de ressurreição, os milagres maiores de Jesus era aquele trio do círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Pedro estava na transfiguração, Pedro andou sobre as águas enquanto outros nem ousaram sair do barco. Ele era um homem que errava, mas ele tinha muitos acertos. Eu penso num Pedro em que foi pregar para romanos, ele que tinha tanto problema com romanos. Eu penso num Pedro que ressuscitou morto, como Dorcas, que também foi canal de cura para o paralítico na porta de Formosa. A sombra dele curava os enfermos, viu? O número de acertos de Pedro. Mas é que a gente registra muito as coisas erradas. Jesus, ele não faz isso, não. Jesus, ele olha para a gente e ele vê aquilo que é bom. É claro que ele conserta o que está errado. Ele consertou o que estava errado na vida de Pedro. E não era pouca coisa. Em João capítulo 21, Pedro já tinha feito uma sucessão de erros. E Pedro mesmo ele mesmo já tinha se descartado do rol de discípulos. Bom, isso não deu certo. Eu estou voltando para a pescaria. Mas Jesus, ele não desiste de ninguém. Foi atrás de Pedro lá no Mar da Galileia, onde tudo começou. Que fantástico! Um Deus maravilhoso que sempre tem um recomeço na nossa vida. Eu que na adolescência me converti, e quando entrei na faculdade me afastei profundamente de Deus e achei que o meu chamado tinha sido perdido, não conhecia o caminho de volta, não conseguia fazer o caminho de volta para a casa de Deus. Mas Deus foi me buscar lá no meio da universidade, da forma mais inusitada, sabe por quê? Porque Ele é um Deus de recomeços. A forma que Ele foi me buscar foi como tudo começou na minha vida. E eu pude lembrar, foi assim que tudo começou. O meu amor por Deus despertou de uma forma bem semelhante ao momento que Deus está me levando a ter agora com Ele aqui no meio da universidade. Bom, voltando para Pedro. Pedro estava no Mar da Galileia, ele não tinha conseguido pegar nenhum peixe, o mar não estava para peixe. Você sabe que o Senhor falou com voz firme e alta e disse para eles lançarem a rede. Eles lançaram a rede, como na primeira pesca. Pedro percebeu que era o Senhor Jesus, que era mais um milagre. Ele saiu na frente de todos os discípulos, se atirou na água, chegou antes do que todos. É a paixão de Pedro pela presença do Senhor. E ele chegou antes que todos. E o Senhor começa a conversar com Pedro. E o Senhor, ele pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? 3 vezes. Ele não fez 3 discursos dizendo: porque você me negou, eu te avisei que o diabo ia cirandar, você não vigiou, você dormiu, você falhou. Não, Jesus escolheu uma conversa que era uma conversa de restauração, não era de condenação, de acusação. Pedro já estava arrependido, Pedro já sabia que tinha errado, Pedro já tinha pedido perdão ao Senhor. Agora o Senhor estava trabalhando na restauração de Pedro. Pedro, não vou procurar outro, é você mesmo. Então agora, vamos lá, mais amadurecido, agora mais santificado, me dá as respostas que eu quero. Pedro, você me ama? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E depois o Senhor fez a mesma pergunta, a segunda vez, a mesma pergunta, a terceira vez.
O Senhor precisava de tanta reafirmação do amor? Ele que tudo sabe, ele que ele conhece o meu coração, o seu coração, conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que Pedro realmente o amava de forma muito intensa. Mas quem precisava era Pedro, precisava ouvir da parte de Jesus o que Jesus vai dizer 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas, Pedro responde por 3 vezes que ama ao Senhor, e para cada vez que Pedro responde, ele dá de novo uma ordem, uma comissão, dizendo: olha, o teu ministério continua válido. Vamos ver o que Jesus diz ao final de cada uma dessas 3 afirmações? Jesus diz no versículo, em João capítulo 21, no versículo 16, Jesus perguntou 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Essa é a 2ª vez. Mas e na primeira? O que foi que Jesus disse? Pedro, você me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E qual foi a comissão que o Senhor deu para ele e que está no versículo 15? Apacente os meus cordeiros. Vamos lá, aqui tem coisa importante. Apacentar é diferente de pastorear. Parece a mesma coisa. Apacentar é dar alimento. E ele está falando para os cordeiros. E quem são os cordeiros? São os bebês espirituais. Ele está falando: Pedro, eu quero te lembrar que eu confiei nas suas mãos vidas preciosas, que eu amo. E eu quero dizer, você vai se levantar para dar comida àqueles bebês espirituais. Será que Pedro fez isso? É só você olhar em Pentecostes. Ele deu a palavra e ali muitos cordeirinhos surgiram. Depois que eles tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, eles tiveram tudo ao mesmo tempo, né? Eles tiveram uma experiência com o Senhor, foram batizados no Espírito Santo e foram batizados nas águas. Que impacto! 3.000 pessoas! 3.000 pessoas receberam uma palavra simples de ser entendida. A tarefa de Pedro não era falar palavras difíceis, ter um discurso intelectual. Diga, Pedro, que eu sou o Salvador. Isso é o que tem de mais simples. Diga que eu sou o Salvador, que não deixo vocês sozinhos, que mando o Espírito Santo, que eu vou voltar. São palavras simples. Então ele diz: alimente os meus cordeiros. Agora sim, ele diz no versículo 16, ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Já mudou a palavra. Pastorear é cuidar. Qual era o cuidado do pastor? O cuidado era de levar a ovelha em segurança, tirar do aprisco, levar para se alimentar, para beber água e depois voltar para o aprisco em segurança, vigiar para que não tivesse lobos, para que não tivesse leões, ursos, ou seja, cuidar das ovelhas para elas não serem devoradas pelo inimigo, alimentar, dar de beber, e ainda ele cuidava da necessidade de cada ovelha. Tem ovelhas que são atacadas com um mosquitinho que tem, e esses mosquitinhos perturbam a ponta da ovelha, ela mesma bate a cabeça em algo, numa pedra ou em algo, por causa do tormento que ela tem quando esses mosquitinhos entram no ouvido. Um bom pastor percebe quando a ovelha está atormentada e antes mesmo dela ser atacada por esses mosquitinhos, ele joga óleo na cabeça dela, porque isso impede que os mosquitos venham sobre a cabeça dela. Isso tudo é cuidado de uma necessidade individual. Uns precisam ser carregados no colo, outros precisam de uma palavra de cura, outros precisam de uma palavra de salvação, outros precisam de uma palavra de fortalecimento. Então, Pedro, ele estava recebendo essa ordem do Senhor: olhe para as minhas ovelhas não como multidão, olhe para cada uma delas com cuidado, Pedro, do mesmo jeito que eu te amei e te entendi. Eu amei Mateus e entendi Mateus. Eu fui em direção à necessidade de cada um de vocês e eu os levei a amadurecer. E a última vez, ele diz, a terceira vez, no versículo 3, Jesus repete: apacente as minhas
ovelhas. E o porquê que ele está falando? Mudou. Ah, não, repetiu a palavra. Sim, primeiro era os cordeiros, os novos convertidos. Agora são as ovelhas. Dê alimento saudável às minhas ovelhas. Dê alimento consistente às minhas ovelhas, aqueles que já estão mais maduros e que precisam de alimento que os fortaleça. Esse é o nosso Deus. Ele estava entregando nas mãos de Pedro não só a restauração pessoal da vida de Pedro, restauração ministerial e dando unção para Pedro cuidar de pessoas. Deus está interessado com a sua vida, porque por mais que nem todo mundo tem o chamado de púlpito, mas todos nós temos o chamado para cuidar, para apacentar, para pastorear. Talvez o seu cuidado seja para você pastorear e apacentar a sua casa. Talvez o seu chamado seja para pastorear e apacentar o local onde você trabalha ou a sua escola. Não importa, não é só o púlpito que é o local de apacentar e pastorear. Você é escolhido de Deus e hoje Ele quer te restaurar, te abraçar e dizer, por mais que você tenha errado, eu não desisti de você e eu quero te restaurar. Você precisa de restauração? Então, coloque a mão no teu coração, escreva aqui nos comentários, preciso ser curado, preciso ser restaurado, preciso de um milagre, porque nós vamos orar agora neste momento. Senhor, nós precisamos, antes do milagre, precisamos da tua presença. Antes de qualquer milagre, nós precisamos ser restaurados, porque o inimigo ele investe em destruir, em ferir. Por isso nós oramos como Pedro, não estamos indo com justificativas, mas olha para o coração de todos que aqui estão presentes, Senhor, que te amam. E em nome de Jesus, muitos falharam, mas o Senhor é um Deus que não se afasta de nós, não nos rejeita. O Senhor não rejeita a oração. Por isso, Senhor, restaura cada pessoa, fortalece, amadurece, renova o chamado, renova a unção, óleo novo sobre a cabeça de cada um. E eu peço, Senhor, é claro que há muitas necessidades a serem respondidas e eu clamo, Senhor, não deixe essas pessoas em grande aflição, mas que o teu cuidado, o teu socorro bem presente no meio da tribulação se manifeste na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Viva o amor, a restauração e a comissão de Jesus para a sua vida. Tenha um dia de muitos frutos, de muita presença de Deus. Até amanhã no nosso devocional às 5 horas da manhã, mas não saia sem deixar o teu like.